Graça e paz aos amados do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. E que bom estar compartilhando mais uma palavra com você. Que você possa estar aí compartilhando esse canal, curtindo o vídeo. Isso nos ajuda a espalhar a palavra do Senhor. A nossa devocional hoje está baseada lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, onde está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A primeira coisa que esse texto nos destaca é quanto ao otimismo. O cristão, ele é alguém otimista. O cristão, ele passa por várias dificuldades ao longo da vida, por várias tristezas, por várias dores, por vários desafios, mas ele precisa se manter otimista. Ele precisa sempre estar acreditando que o melhor está por vir e que tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jeremias 29:11 diz o Senhor que todas as coisas que Ele faz para o nosso bem, que Ele é quem sabe que pensamentos tem a nosso respeito e que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Nós precisamos confiar e crer que o Senhor ouve as nossas petições e o Senhor está trabalhando em nosso favor para que tudo ocorra segundo aquilo que nós pedimos, mas da forma que o Senhor sabe que é melhor para as nossas vidas. Nós precisamos acreditar em Deus, nós precisamos ser otimistas. Esses têm sido tempos difíceis, tempos de luta, tempos de dor, e cada vez mais a ideia da morte pela doença tem se aproximado de nós, tem se aproximado das nossas casas, das nossas vidas. Quanto mais o tempo passa dentro dessa pandemia, mais próximo isso pode chegar da nossa realidade. Mas nós precisamos continuar otimistas, precisamos continuar buscando sempre ao Senhor e acreditando que o melhor está por vir e que tudo quanto Deus faz para o nosso bem. Nós precisamos superar o medo que essas situações nos trazem. Nós precisamos passar por isso. Diz a palavra ainda que nós somos como a águia. É interessante porque a águia possui algumas características que fazem dela um animal singular. Uma delas é que as suas asas são desproporcionais ao seu tamanho. E os cientistas curiosos a respeito disso foram pesquisar o porquê disso. Quando ela está voando, ela não precisa ficar batendo as asas o tempo todo. Como as suas asas são maiores que o seu próprio corpo, ela pode simplesmente abrir as asas e planar no ar, literalmente como um planador. Ela não precisa ter esforço, o que a sustenta são os ventos. E da mesma forma é o cristão, aquele que confia no Senhor. O que o sustenta é Deus. É Deus. As asas são a nossa fé. O que nos sustenta é Deus através da nossa fé. Nós precisamos confiar, acreditar como a águia. A águia também é um animal que possui 3 focos em seu olho. Nós só conseguimos focar em uma coisa, mas a águia consegue focar em 3 ao mesmo tempo. Um foco aponta para cima, um foco aponta para baixo e um foco aponta em linha reta. Nós também precisamos ser como a águia, ter sempre um foco no céu, um foco na terra e um foco adiante, um foco no futuro, um foco acreditando que Deus é quem supre todas as nossas necessidades. A águia ela consegue voar muito alto, muito alto. E quando ela percebe uma tempestade ao longe se aproximando, ela faz um movimento de subida e com todas as suas forças voa acima das nuvens da tempestade e passa pelas tempestades por cima. Ela consegue fazer viagens muito longas, de longas distâncias, sem parar. Mas existe outra ave, que é o pelicano, que não consegue fazer grandes viagens, grandes voos. Ela de tempos em tempos tem que dar uma parada, tem que dar uma descansada. Os pesquisadores também fizeram pesquisas a respeito disso e notaram que o pelicano ele não consegue voar muito longe porque ele tem um papo muito grande. Diz a palavra que nós precisamos ser como a águia, voar longe, mas sem trazer para nós grandes coisas, sem buscar para nós qualquer vanglória. Nós não podemos ser como os pelicanos de papo grande. Só sabe falar, só tem o papo grande. A ideia aí é daquele organismo do qual
a ave usa para se alimentar. Nós não podemos ser cristãos de palavra. Nós precisamos ser cristãos de ação. Nós precisamos voar alto, pensar longe, enxergar longe, ser otimista. Nós não podemos ser outra coisa que não isso. Nós também não podemos nos deixar ser definidos pelas coisas deste mundo e precisamos sempre e a todo momento buscar a liberdade. A águia é um animal que não consegue ficar em cativeiro. Não se habitua a viver em cativeiro. É um animal livre, é um animal selvagem. E nós, como a ave, como a águia, nós precisamos querer ser livres. Voar na liberdade. O Senhor nos chama para ser livre. Nós não podemos ficar nos cativeiros dessa vida. Nós precisamos nos libertar, viver na natureza como a águia. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e que você possa entender que você precisa ser otimista, que você precisa voar longe, voar alto, que você precisa sempre depender do Senhor e confiar em Deus e acreditar que Ele está contribuindo para o seu bem, que Ele está construindo toda a sua vida para que tudo seja segundo o seu desejo, mas para que tudo ocorra de bom na sua vida. Que Deus te abençoe, Deus abençoe você, a sua casa e a sua vida.